você vê a proliferação dos evangelhos gnósticos. Entre 280 e o início do quarto século, 310, 311, você tem uma produção efervescente de evangelhos gnósticos, que era a filosofia grega que mais sentia compatibilidade com a fé em Jesus e que mais tentou cooptar os discípulos de Jesus para o gnosticismo cristão. O gnosticismo cristão tinha algumas variáveis. Havia aqueles que eram profundamente entregues ao ascetismo, ou seja, é o que Paulo diz em Colossenses 2, eram aqueles que diziam, também junto com os judaizantes, mas os discípulos do gnosticismo asceta, diziam, não pegues nisso, não toques aquilo, não bebas aquilo outro, proibições, limpeza corpórea. Uma linha gnosticista dizia que o corpo era o mal e o espírito era o bem. Então tudo que você fizesse com o corpo era mal, de modo que você tinha que punir, que botar o corpo sob privações e renúncias. Se você gostasse, então, não bebesse, não bebas isto, não toques naquilo, faças renúncia. E tinha uma segunda variante do gnosticismo cristão, que era aquele que dizia, não, pode tudo, corpo e espírito não se comunicam, o corpo é mau, toda a produção dele é má. Então faça o seguinte, use o corpo do jeito que você quiser. Se você quiser se entregar a todo tipo de sensualidade, pode se entregar, porque o que o corpo faz não se comunica com o espírito. Bom, esse era o gnosticismo. E ele deu muito trabalho aos apóstolos e à primeira e segunda geração de cristãos. Ele foi trabalhoso, ele estava sempre tentando criar cooptação. Nesse período, depois que aparece que vem o Evangelho de João no final do século I, entre o Evangelho de João e lá o final do século II, foi quando se produziram especialmente aí entre 270, 280, 290 da era inicial, foi quando mais se produziram o que você me perguntou sobre evangelhos apócrifos, que são evangelhos chamados assim de apócrifos, porque eles não poderiam ser considerados, segundo a interpretação dos pais da igreja, que eram os sucessores imediatos dos apóstolos, eles que conheciam os apóstolos de Cristo, não tinham convivido com Jesus, mas conheciam Paulo, Pedro, Tiago, João e os demais. Alguns tiveram vínculos mais íntimos, especialmente com João, que foi o último apóstolo. Então, alguns desses indivíduos que foram sucessores dessa compreensão apostólica conheciam muito bem o conteúdo do que tinha sido a vida de Jesus e a prática de Jesus e o ensino de Jesus, para acolherem pacificamente os evangelhos chamados apócrifos. Eles leram esses evangelhos e disseram, não tem nada a ver. Aí vem, por exemplo, um dos mais importantes é o Evangelho de Maria Madalena. É um evangelho que você acha aí na internet hoje em dia. Teve um tempo que você tinha que ir para uma boa biblioteca para achar. Hoje em dia não, está tudo na internet. Evangelho de Maria Madalena. E você lê lá. O que tem de diferente nesse evangelho? Tem apenas o fato
de que Maria Madalena tem um lugar de fala, como a gente diz hoje em dia, maior do que nos evangelhos, porque nos evangelhos ela é mencionada e tem um lugar de fala, ela é mencionada em todos os evangelhos, mas ela tem um lugar de fala especialmente no final do Evangelho de João, porque ela é a primeira testemunha ocular da ressurreição. Isso está no Evangelho de João, mas no Evangelho de Maria Madalena, que é um evangelho de produção gnóstica, da filosofia gnóstica, como os gnósticos também tinham um interesse enorme na promoção da figura feminina, dando a ela um lugar de igualdade com os homens, o que o evangelho em si dá como naturalidade, seria uma outra coisa para eu te explicar depois, não tenho tempo agora. O evangelho dá esse lugar de igualdade. Tanto é que a primeira testemunha da ressurreição no evangelho é uma mulher, é Maria Madalena. Agora, o evangelho apócrifo de Maria Madalena é um evangelho tolo. Tolo, você vê as interpolações gnósticas, que nos diálogos dela com Jesus, o ciúme de Pedro, que tem ciúme dela porque ela é mais íntima de Jesus do que qualquer um. Aí também tem essa insinuação de que eventualmente Jesus e Madalena tinham um caso, depois aproveitado pelo Dan Brown nos livros dele. Mas Jesus e Maria Madalena tinham um caso. Aí tem lá um texto que diz assim: então ele a beijou. No texto original do Evangelho de Maria Madalena, e ali tem uma rasura, então ele a beijou. Aí, em razão dessa rasura, eles dizem que foi, então ele a beijou na boca. Quando na realidade você lê, e não é necessariamente isso. Ele a beijou, e assim como elas o beijaram. No Evangelho, tem mais de uma ocasião em que as mulheres beijam Jesus, beijam o pé, perfumam ele todo. Tem cenas de toques profundos e íntimos das mulheres em Jesus, mas não tinha isso. O que tinha era, no gnosticismo da segunda variável, que é aquele onde tudo é permitido, Maria Madalena seria uma amante de Jesus para ser coerente com essa visão gnóstica.